Comprei uma esposa para meu filho. Gastei R$ 50.000 numa farsa que duraria 3 anos. No meu aniversário de 70 anos, ele leu o contrato em voz alta, na frente de toda a família. Cada palavra daquele documento me cortava como uma lâmina, revelando a verdade mais dolorosa que um pai pode enfrentar. Às vezes, o amor que achamos estar oferecendo é, na verdade, a prisão mais cruel que podemos construir. Meu nome é Roberto Silva. Tenho 72 anos hoje e durante 40 anos construí um dos maiores escritórios de advocacia do interior de São Paulo. Comecei do zero, trabalhando 16 horas por dia, perdendo aniversários, formaturas, primeiros passos do meu único filho. Sempre justifiquei minhas ausências dizendo que fazia tudo por ele, por nossa família. A verdade é que eu fazia por mim mesmo, alimentando um orgulho que crescia a cada vitória nos tribunais, a cada cliente importante que conquistava. Quando minha esposa Clarice morreu, há 5 anos, senti como se parte do meu mundo tivesse desabado. Ela sempre foi a ponte entre mim e nosso filho Carlos. Sem ela, percebi que mal conhecia o homem de 35 anos que trabalhava do outro lado do corredor no escritório. Carlos era tímido demais, na minha opinião. Falava baixo demais, evitava reuniões importantes, preferia trabalhar com contratos e papelada nos bastidores. Para mim aquilo era vergonhoso. Como um Silva podia ser tão invisível? Durante anos tentei empurrá-lo para frente, forçá-lo a assumir casos mais visíveis, apresentações para clientes importantes. Ele sempre encontrava uma desculpa, sempre delegava para outros advogados do escritório. Via os colegas da minha geração falando dos filhos que assumiam empresas, dos genros bem-sucedidos, dos netos chegando. E eu tinha um filho solteiro, sem perspectivas, que parecia satisfeito em viver na penumbra. A gota d'água foi na festa de 50 anos de casamento do meu cunhado Mário. Toda a família estava lá, mais de 200 pessoas no clube da cidade. Era dezembro, o calor estava insuportável, mas todos estavam elegantes, conversando animadamente no salão principal. Eu estava próximo ao bar, conversando com outros empresários da região, quando o assunto inevitavelmente chegou aos filhos. Meu Pedro está inaugurando a 3ª loja no shopping de Ribeirão, disse o Antônio, dono da maior rede de farmácias da região, enquanto ajeitava a gravata com orgulho. E você, Roberto? Como anda o Carlos? Já assumiu a sociedade do escritório? Senti o rosto esquentar. Ainda estamos organizando essa transição, respondi, tentando soar casual enquanto bebia um gole do uísque. E casamento? Filhos? Já pensou em ser avô? Insistiu a esposa do Antônio, com aquele sorriso que mais parecia uma investigação. Foi nesse momento que olhei para o fundo do salão e vi Carlos. Estava sozinho numa mesa no canto, mexendo no celular, com uma expressão que eu conhecia bem. O rosto de quem queria estar em qualquer lugar, menos ali. Usava um terno que eu tinha mandado fazer para ele, mas mesmo assim parecia deslocado, como se as roupas fossem grandes demais para sua presença. Bem, ele ainda está focado na carreira, murmurei, mas sentia o julgamento silencioso ao meu redor. Naquela noite, dirigindo de volta para casa pelas ruas vazias da cidade, não consegui tirar aquela imagem da cabeça. Carlos sozinho, invisível até mesmo numa festa de família. Os comentários dos outros ecoavam na minha mente. Que pai fracassa em preparar o filho para a vida? Que homem chega aos 35 anos sem construir nada significativo? Foi então que uma ideia maluca começou a se formar na minha cabeça. Se Carlos não tinha coragem de encontrar alguém sozinho, talvez eu pudesse facilitar o processo. No início pensei em contratar uma consultora matrimonial, talvez organizar encontros com filhas de clientes. Mas quanto mais pensava, mais ousado meu plano se tornava. Durante semanas, a ideia me consumia. Eu já tinha resolvido problemas complexos nos tribunais, negociado acordos impossíveis. Por que não poderia resolver essa situação também? Carlos precisava de confiança. Precisava entender como era estar com uma mulher inteligente e interessante. Se ele não conseguia chegar lá sozinho, eu daria um empurrão. A decisão final veio numa quinta-feira de janeiro. Estava no escritório, revisando um contrato de fusão empresarial, quando Carlos bateu na porta da minha sala. Entrou com aquela postura curvada que sempre me irritava, segurando uma pasta de documentos.
Pai, precisa dar uma olhada nesses contratos de fornecimento, disse, colocando os papéis na mesa sem me olhar nos olhos. Carlos, sente aqui, falei, apontando para a cadeira à frente da mesa. Quero conversar com você sobre uma coisa. Ele sentou na beirada da cadeira, claramente desconfortável. Se é sobre a reunião com os clientes da metalúrgica, eu já falei que prefiro que o Marcos apresente. Não é sobre trabalho, interrompi. É sobre sua vida pessoal. Vi seus ombros se tensionarem ainda mais. Pai, a gente já teve essa conversa. Não tivemos. Escute bem o que vou te falar. Levantei da cadeira e me posicionei na frente da janela, olhando para a movimentação da rua. Você tem 35 anos, Carlos. Quando eu tinha sua idade, já estava casado há 10 anos. Você já tinha 5 anos. O escritório estava crescendo. Cada pessoa tem seu tempo, ele murmurou, mas pude ouvir a insegurança na voz. Tempo? Virei-me para encará-lo. Tempo para quê? Para continuar se escondendo? Para passar a vida inteira sozinho? O silêncio que se seguiu foi pesado. Carlos olhava para as próprias mãos, e eu podia ver que minhas palavras o machucavam. Mas na época, interpretei aquela dor como confirmação de que eu estava certo. Ele sabia que estava falhando. Só precisava de alguém para mostrar o caminho. Vou te ajudar, disse finalmente. De um jeito ou de outro vou te ajudar a resolver isso. Naquele momento, Carlos levantou os olhos e me olhou com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Havia algo ali além da timidez habitual. Parecia quase pena de mim. Pai, disse ele devagar, o senhor acha mesmo que eu preciso da sua ajuda para isso? Acho que você precisa da minha ajuda para muita coisa, respondi, mais áspero do que pretendia. Ele assentiu lentamente, pegou a pasta de documentos da mesa e saiu da sala sem dizer mais nada. Fiquei ali parado, com uma sensação estranha no peito, mas interpretei como determinação. Meu filho precisava de mim, mesmo que não soubesse disso ainda. Foi assim que, 3 dias depois, me encontrei fazendo algo que jamais imaginei que faria na vida, procurando por uma mulher para contratar. Não da forma sórdida que isso pode soar, mas algo mais sofisticado. Uma atriz, talvez. Alguém educada, inteligente, que pudesse representar um papel e, no processo, talvez despertar algo real em Carlos. Comecei pesquisando discretamente. Liguei para alguns contatos na capital, pessoas que conheciam o meio artístico. Expliquei que precisava de uma atriz para uma situação familiar delicada, sem entrar em detalhes. Após algumas conversas vagas e algumas negativas, finalmente consegui o contato de uma pessoa que disse poder me ajudar. Era uma terça-feira cinzenta, quando dirigi até São Paulo para encontrar essa intermediária. Marcamos num café discreto no centro da cidade. A mulher, que se apresentou apenas como Vera, tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos bem arrumados e uma postura que transmitia profissionalismo. Seu caso é inusitado, disse ela, mexendo o açúcar no café enquanto me avaliava com olhos experientes. Mas não é impossível. Conheço algumas atrizes que poderiam estar interessadas dependendo das condições. Que tipo de condições, né? Perguntei, sentindo-me subitamente como alguém adentrando um mundo que não compreendia completamente. Tempo, pagamento, complexidade da situação. Ela listou pragmaticamente. Se for apenas alguns encontros sociais, o preço é um. Se for algo mais elaborado, envolvendo família, eventos importantes, a coisa fica mais cara. Expliquei minha situação de forma vaga. Um filho tímido, uma família tradicional, a necessidade de alguém que pudesse se passar por namorada em eventos sociais. Vera ouvia atentamente, fazendo perguntas pontuais sobre duração, frequência de encontros, se haveria necessidade de demonstrações de afeto em público. Tenho alguém em mente, disse ela finalmente. Marina Oliveira, 28 anos, formada em artes cênicas, inteligente, educada. Está passando por dificuldades financeiras, então pode estar interessada em algo assim. Uma semana depois, estava num pequeno teatro na Vila Madalena assistindo a uma peça experimental onde Marina fazia o papel principal. Era uma quinta-feira à noite, o teatro estava meio vazio, mas desde o momento que ela entrou em cena, não consegui desviar o olhar. Marina era bonita, mas não de uma forma óbvia ou exagerada. Tinha cabelos castanhos até os ombros, olhos verdes expressivos e uma presença de palco natural.
Mais importante, quando falava, havia inteligência ali. Nas entrelinhas do texto que recitava, percebi uma profundidade que me intrigou. Após a peça, Vera nos apresentou nos bastidores. Marina estava ainda vestida com o figurino da apresentação, uma saia longa e uma blusa simples que de alguma forma pareciam elegantes nela. Marina, este é o Roberto Silva que mencionei, disse Vera. Roberto Marina Oliveira. Quando apertamos as mãos, senti que ela me avaliava com a mesma intensidade que eu a avaliava. Não havia nervosismo ou subserviência, apenas uma curiosidade profissional. Vera me explicou vagamente sua situação, disse Marina, sua voz grave e bem articulada. Mas gostaria de entender melhor do que exatamente se trata. Sugeri que conversássemos com mais privacidade e acabamos num restaurante próximo ao teatro. Durante as 2 horas seguintes, expliquei minha situação com mais detalhes. Falei sobre Carlos, sobre minha preocupação como pai, sobre a pressão social que sentia para que ele se resolvesse. Marina me ouvia sem julgamento aparente, fazendo perguntas inteligentes sobre a personalidade de Carlos, sobre nossas dinâmicas familiares, sobre o que exatamente eu esperava que acontecesse. Deixe-me ver se entendi, disse ela finalmente, girando a taça de vinho entre os dedos. O senhor quer que eu me faça passar pela namorada do seu filho em eventos familiares e sociais, para que ele ganhe confiança e, eventualmente, desenvolva relacionamentos reais por conta própria. Exatamente, confirmei. É uma situação temporária, apenas para dar um empurrão inicial. E seu filho sabe disso? A pergunta me pegou desprevenido. Não, admiti. Ele não pode saber. Tem que parecer natural. Marina assentiu lentamente, claramente processando as implicações. Entendo. E quanto tempo durariam esses encontros? Inicialmente pensava em 6 meses. Talvez 1 ano no máximo. E o pagamento? Mencionei uma quantia que considerava generosa, R$ 5.000 por mês, mais despesas com roupas e eventuais viagens se houvesse eventos fora da cidade. Vi seus olhos se iluminarem ligeiramente, confirmando que Vera estava certa sobre suas dificuldades financeiras. Preciso pensar, disse ela. É uma situação complexa. Demos nossos contatos e ela disse que me daria uma resposta em alguns dias. Durante a viagem de volta para casa, não consegui parar de pensar na conversa. Havia algo sobre Marina que me tranquilizava. Ela não parecia interessada apenas no dinheiro. Parecia genuinamente curiosa sobre a situação, sobre Carlos, sobre nossa família. 3 dias depois, ela ligou. Aceito, disse simplesmente. Mas tenho algumas condições. Marcamos outro encontro em São Paulo para acertar os detalhes. Marina chegou com um caderno e uma caneta, claramente preparada para uma negociação séria. Primeiro, disse ela, quero conhecer Carlos antes de começarmos qualquer coisa. Um encontro casual, como se fosse coincidência. Preciso entender sua personalidade para saber como abordar a situação. Achei razoável. Segundo, se em algum momento eu sentir que essa situação está prejudicando psicologicamente seu filho, ou se ele descobrir a farsa e reagir muito mal, eu saio imediatamente, independente do contrato. Tudo bem, concordei, embora me preocupasse com a subjetividade dessa condição. Terceiro, quero um contrato por escrito, especificando exatamente o que envolve essa representação. Limites físicos, duração, condições de pagamento, tudo documentado. Sorri involuntariamente. A senhora está falando com um advogado. Claro que teremos um contrato. E quarto, ela continuou, se isso funcionar e seu filho realmente se interessar por mim, eu me reservo o direito de corresponder genuinamente se eu também me interessar. Essa última condição me pegou desprevenido. Como assim? Senhor Roberto, ela disse me olhando diretamente nos olhos. Sou atriz, não sou insensível. Se seu filho for uma boa pessoa e se desenvolvemos uma conexão real, não vou fingir que não existe apenas por causa de um contrato. Pensei sobre isso por um momento. Na verdade, seria o cenário ideal, não seria? Se eles realmente se interessassem um pelo outro, meu plano teria funcionado perfeitamente. Entendo, disse. E se isso acontecer? Daí renegociamos os termos. Ou encerramos o contrato financeiro e deixamos as coisas fluírem naturalmente. Passamos as 2 horas seguintes discutindo detalhes práticos. Como seria o primeiro encontro com Carlos?
Que tipo de eventos familiares ela teria que participar? Como construiríamos a história de como se conheceram? Marina mostrava uma atenção aos detalhes que me impressionava. Fazia perguntas sobre gostos musicais de Carlos, sobre seus hobbies, sobre a história da nossa família. Se vou interpretar alguém apaixonada por ele, explicou, preciso entender o que uma mulher real acharia interessante no Carlos. Uma semana depois, tínhamos o primeiro encontro arranjado. Carlos costumava almoçar às sextas-feiras numa pequena pizzaria perto do escritório. Eu sabia disso porque várias vezes o vi caminhando naquela direção no horário do almoço. Marina iria casualmente estar no mesmo local, talvez lendo um livro, talvez esperando uma amiga que não apareceria. Na quinta à noite, liguei para Carlos no apartamento dele. Morava sozinho num prédio a 10 quadras do escritório, um apartamento que eu tinha comprado para ele quando terminou a faculdade de Direito. Carlos, você tem planos para o almoço amanhã? Os de sempre, pai, por quê? Nada demais, só curioso. Fiz uma pausa. Às vezes acho que você deveria sair mais, conhecer pessoas novas. Ele suspirou do outro lado da linha. Pai, não vamos voltar naquele assunto, por favor. Não estou voltando em assunto nenhum. Só acho que seria bom para você expandir seus horizontes. Tá bom, pai, tenho que ir. Desliguei o telefone com uma mistura de nervosismo e expectativa. No dia seguinte, seria o primeiro teste do meu plano. Cheguei ao escritório mais cedo que o habitual na sexta-feira, mas não conseguia me concentrar em nada. Ficava olhando o relógio a cada 10 minutos, imaginando como seria o encontro. Às 11h30, Marina me enviou uma mensagem. Já estou no local. Mesa próxima à janela, livro do Machado de Assis na mão. 12h15. Carlos passou pela minha porta como sempre fazia antes de sair para o almoço. Já vai almoçar? Perguntei, tentando soar casual. Vou sim. Quer alguma coisa? Não. Aproveite. Esperei 15 minutos, depois liguei para Marina. E aí? Perguntei ansiosamente. Calma. Ela riu baixinho. Ele chegou há pouco. Está numa mesa diagonal à minha. Pediu uma pizza marguerita e está lendo alguma coisa no celular. E agora? Agora eu espero o momento certo. Não posso parecer forçado. Desliguei e tentei voltar ao trabalho, mas era impossível. 20 minutos depois, Marina ligou novamente. Missão cumprida, disse, e pude ouvir o sorriso na voz. Como foi? Bem natural, na verdade. Ele derrubou o guardanapo e, quando se abaixou para pegar, esbarrou na minha cadeira. Eu estava com o livro aberto e ele viu a capa. Comentou que adorava Machado de Assis. Senti uma pontada de surpresa. Carlos gostava de Machado de Assis? Não sabia disso. Daí puxamos conversa sobre literatura. Ele é bem mais interessante do que o senhor me fez imaginar, Roberto. Interessante como? Inteligente, bem-humorado quando relaxa, tem opiniões próprias sobre os livros que lê. Conversamos por quase 40 minutos. 40 minutos? Carlos nunca demorava mais de meia hora no almoço. Isso mesmo. Que antes de ir embora, ele me perguntou se eu frequentava aquela pizzaria sempre, porque adoraria continuar nossa conversa sobre literatura em outro momento. Senti uma euforia estranha. Estava funcionando. E você disse o quê? Disse que estava começando a frequentar e tinha descoberto o local há pouco tempo. Ele sugeriu que nos encontrássemos lá na próxima semana, mesma hora. Quando Carlos voltou do almoço, notei imediatamente que havia algo diferente nele. Não conseguia identificar exatamente o que, mas parecia mais leve. Entrou na minha sala para entregar uns documentos e permaneceu alguns segundos a mais do que o habitual. Como foi o almoço? Perguntei, fingindo desinteresse. Bom, ele disse, mas havia uma ligeira animação na voz. Conheci uma pessoa interessante. Fingi surpresa. É mesmo? Quem? Uma moça, Marina. Estava lendo Dom Casmurro na mesa ao lado e acabamos conversando sobre literatura. Que legal. É da região? Não sei ainda. Mas combinamos de nos encontrar de novo na semana que vem. Depois que ele saiu da minha sala, não consegui conter um sorriso. Estava funcionando melhor do que eu havia imaginado. Carlos parecia genuinamente interessado e Marina tinha conseguido abordar a situação de forma natural. Durante toda aquela semana, notei pequenas mudanças no comportamento de Carlos. Estava mais atento à aparência, trocou o corte de cabelo, chegou no escritório com camisas que não via há meses. Na quinta-feira, o vi pesquisando restaurantes na internet durante a hora do almoço.
O segundo encontro aconteceu conforme combinado. Desta vez, Marina me ligou apenas no final da tarde. Como foi? Perguntei imediatamente. Melhor ainda. Conversamos por mais de 1 hora. Ele me convidou para jantar no sábado. Senti uma mistura de satisfação e nervosismo. E você aceitou? Claro. Era esse o plano, não? Sim, mas como está se sentindo? Está conseguindo representar bem? Houve uma pausa do outro lado da linha. Roberto, preciso te dizer uma coisa. Não está sendo tão difícil quanto imaginei. Como assim? Carlos Ele é uma pessoa genuinamente interessante. Inteligente e engraçado quando se sente à vontade, gentil. Não estou forçando tanto assim a representação. Aquilo me pegou desprevenido. Está querendo dizer que está realmente interessada nele? Estou dizendo que entendo por que uma mulher se interessaria por ele. Seu filho não é o homem patético que o senhor me fez imaginar. Essas palavras me incomodaram mais do que eu esperava. Patético? Eu nunca usei essa palavra para descrever Carlos. Ou usei. Não quis dizer que ele é patético, murmurei. Não com essas palavras, ela disse gentilmente. Mas foi a impressão que passou. Carlos pode ser tímido, mas isso não é uma falha de caráter. E ele definitivamente não precisa da ajuda que o senhor acha que precisa. Aquela conversa me deixou inquieto durante dias. Parte de mim se sentia validada. Meu plano estava funcionando. Carlos estava se interessando por alguém. Mas outra parte começava a questionar se eu tinha julgado mal meu próprio filho. O jantar de sábado foi um sucesso. Carlos chegou no escritório na segunda-feira com uma expressão que eu não via há anos. Ele estava feliz. Não apenas satisfeito ou tranquilo, mas genuinamente animado. Pai, disse ele batendo na porta da minha sala, posso falar com o senhor 1 minuto? Claro, entre. Ele sentou na cadeira à frente da mesa, mas desta vez não na beirada. Estava relaxado, confiante. Lembra da moça que conheci na pizzaria? Marina? Lembro. Saímos para jantar no sábado. Foi incrível, pai. Fazia tempo que não me sentia tão bem com alguém. Havia uma animação na voz dele que me emocionou e me preocupou ao mesmo tempo. Que bom, filho. Conte-me sobre ela. Ela é atriz, formada pela EAD, mora em São Paulo, mas está pensando em se mudar para o interior. É inteligente, tem opiniões próprias, me faz rir. Ele parou como se percebesse que estava falando demais. Enfim, acho que vou convidá-la para o churrasco do tio Mário no próximo fim de semana. Meu coração disparou. O churrasco do tio Mário seria o primeiro teste real. Toda a família estaria lá, incluindo os parentes mais fofoqueiros. Se Marina conseguisse passar por aquele teste, meu plano teria dado certo completamente. Tem certeza? Perguntei. Não é meio cedo para apresentar para a família? Carlos me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Pai, não é um noivado, é só um churrasco. Além disso, se ela vai fazer parte da minha vida, é melhor que conheça logo a família. Fazer parte da sua vida. A forma como ele disse aquilo me deu um frio na barriga. Naquela noite, liguei para Marina para contar sobre o convite e prepará-la para o evento familiar. Um churrasco com toda a família, ela repetiu. Quantas pessoas? Umas 40, 50. Tios, primos, alguns amigos próximos. Nada muito formal, mas será o primeiro teste real. Entendi. E qual é a história oficial de como nos conhecemos? Passamos 1 hora ajustando os detalhes da nossa versão oficial. Ela tinha mudado recentemente para a região, estava procurando trabalho na área cultural. Nos conhecemos por acaso na pizzaria. História simples, difícil de furar. Marina disse antes de desligar. Como está se sentindo em relação a tudo isso? Houve uma pausa. Complicada, ela disse finalmente. Complicada como? Carlos Ele é uma pessoa muito boa, Roberto. Mais do que eu esperava. E eu estou começando a me sentir culpada por estar mentindo para ele. Mas é para o bem dele, argumentei. Você mesma disse que ele está mais confiante, mais feliz. Sim, está. Mas e quando ele descobrir a verdade? Quem disse que ele precisa descobrir? Outra pausa longa. Roberto, o senhor realmente acha que pode construir um relacionamento real baseado numa mentira? Não é uma mentira, insisti. É apenas uma ajuda inicial. Ela suspirou. Vamos ver como vai o churrasco. O sábado do churrasco amanheceu ensolarado e quente. A casa do meu cunhado Mário tinha um quintal grande, perfeito para reunir a família expandida.
Cheguei cedo para ajudar com os preparativos e, principalmente, para estar presente quando Carlos chegasse com Marina. Às 14h, vi o carro de Carlos entrando na garagem. Senti meu estômago se contorcer de nervosismo. Todos os parentes estavam ali, incluindo as tias mais fofoqueiras e os primos mais inconvenientes. Se Marina não conseguisse passar por aquele teste, meu plano estaria arruinado. Quando Carlos saiu do carro e deu a volta para abrir a porta do passageiro, senti um orgulho estranho. Meu filho estava se comportando como um cavalheiro. Marina saiu do carro usando um vestido floral simples, mas elegante, sapatos baixos, cabelos soltos. Parecia perfeita para a ocasião. Bonita sem ser chamativa, elegante sem ser formal demais. "Roberto!" Meu cunhado Mário gritou do outro lado do quintal. "Vem cá conhecer a namorada do Carlos." Caminhei até eles, fingindo a mesma curiosidade que todos os outros parentes demonstravam. Carlos estava claramente nervoso, mas havia uma postura nele que eu nunca tinha visto antes. Parecia protegido de Marina, orgulhoso de estar com ela. "Pai", disse ele quando me aproximei, "esta é a Marina." "Marina, meu pai, Roberto." "Muito prazer, senhor Roberto", disse ela, estendendo a mão com um sorriso genuíno. "Carlos fala muito do senhor." "Espero que sejam coisas boas", respondi apertando sua mão. "Só coisas boas." Ela riu, e o sorriso que trocou com Carlos pareceu completamente real. Durante as 2 horas seguintes, assisti Marina circular pela festa com uma desenvoltura impressionante. Conversava facilmente com as tias sobre receitas e decoração, discutia futebol com os primos, fazia perguntas inteligentes sobre a história da família. Era como se ela realmente fosse parte do grupo há anos. Mas o que mais me impressionava era observar Carlos. Estava transformado. Ia alto, participava das conversas, apresentava Marina para cada parente com um orgulho evidente. Em vários momentos, peguei-o olhando para ela com uma expressão de contentamento puro. "Seu filho pegou uma menina e tanto", comentou minha cunhada Rosa, se aproximando de mim enquanto observávamos Carlos e Marina conversando com um grupo de primos. "Ela é linda e parece ter cabeça." "Parece mesmo", concordei, mas sentia algo estranho no peito. "E olha como ele está diferente, mais solto, mais presente." Fazia tempo que não via Carlos tão animado. Era verdade. Naquele momento, observando meu filho interagir naturalmente com a família, rindo de piadas internas, incluindo Marina em todas as conversas, percebi que havia muito tempo que não o via realmente feliz. Por volta das 6 da tarde, quando a maioria dos convidados já tinha ido embora, me encontrei sozinho na cozinha com Marina. Ela estava ajudando a recolher pratos sujos, recusando-se a ficar sentada enquanto outras pessoas trabalhavam. "Como foi?" perguntei baixinho. "Sua família é ótima", ela disse genuinamente, muito acolhedora. "E Carlos?" Ela parou de empilhar os pratos e me olhou diretamente. "Roberto, preciso te dizer uma coisa." Senti meu estômago apertar. "O quê?" "Não sei se consigo continuar com isso." "Como assim?" "Funcionou perfeitamente. Todo mundo adorou você, Carlos está radiante." "Exatamente", ela interrompeu. "Carlos está radiante porque acha que encontrou alguém especial. E eu estou aqui mentindo para ele a cada segundo." "Mas você disse que estava interessada nele realmente." "E estou." A intensidade na voz dela me pegou desprevenido. "Esse é o problema, Roberto. Estou me apaixonando por um homem que não sabe que nosso relacionamento começou com uma mentira." Fiquei alguns segundos sem saber o que responder. "E qual é o problema? Se vocês estão se interessando realmente um pelo outro, a mentira inicial não importa mais." Marina me olhou com uma expressão que misturava pena e irritação. "O senhor realmente acredita nisso? Acha que posso construir algo real com Carlos sem contar a verdade sobre como nos conhecemos?" "Por que contar? Só vai machucá-lo desnecessariamente. Vai machucá-lo agora. Imagina como vai ser quando ele descobrir mais tarde, quando estivermos mais envolvidos." Nesse momento, Carlos entrou na cozinha, sorrindo amplamente. "Marina, você não precisa ajudar com isso. Vem cá fora. O tio Mário quer mostrar o jardim novo." "Já vou", ela disse, forçando um sorriso. "Só terminando aqui." Quando Carlos saiu, Marina se virou para mim novamente. "Tenho até o final do mês para decidir se conto a verdade para ele ou se termino tudo." "Marina, não faça loucura."
Não é loucura, Roberto. É honestidade. Algo que deveria ter existido desde o início. Ela saiu da cozinha, me deixando sozinho, com uma sensação de pânico crescente. Meu plano estava funcionando perfeitamente, mas de uma forma que eu não havia previsto. Marina estava se apaixonando por Carlos, e ele claramente por ela. Mas agora a verdade ameaçava destruir tudo. Nas 2 semanas seguintes, tentei convencer Marina a não estragar tudo contando a verdade para Carlos. Liguei para ela várias vezes, marquei encontros para conversarmos. Argumentei que ela estava sendo precipitada, que o relacionamento ainda estava no início, que contar a verdade naquele momento seria desastroso. Roberto, ela disse numa dessas conversas, o senhor não entende. Cada dia que passa, me sinto mais conectada com Carlos. Ontem ele me contou sobre a morte da mãe dele, sobre como se sentiu perdido depois disso. Falou sobre a pressão que sente de você para ser alguém que não é. Que pressão? Ele sente que o senhor se envergonha dele. Acha que não é o filho que o senhor queria. Essas palavras me atingiram como um soco. Isso não é verdade. Não é? Então, por que contratou uma atriz para fingir se interessar por ele? Não soube responder. Carlos é um homem incrível, continuou Marina. Sensível, inteligente, engraçado, carinhoso. O problema nunca foi ele não ser interessante o suficiente para encontrar alguém. O problema é que ele cresceu achando que não era bom o suficiente. Desliguei aquela conversa me sentindo pior do que havia me sentido em meses. Será que eu realmente havia passado todos esses anos fazendo meu filho se sentir inadequado? Será que minha tentativa de ajudá-lo era, na verdade, a confirmação dos piores medos dele sobre si mesmo? Mas antes que eu pudesse processar completamente essas questões, algo aconteceu que mudou tudo. Era uma quinta-feira de manhã quando Carlos entrou na minha sala com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era felicidade, não era nervosismo, era determinação pura. Pai, preciso falar com o senhor. Claro, sente. Ele fechou a porta atrás de si e se sentou na cadeira à frente da mesa. Pela primeira vez que eu me lembrava, olhou diretamente nos meus olhos e manteve o contato visual. Vou pedir Marina em casamento. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Como? Sei que parece rápido, mas, pai, nunca me senti assim com ninguém. Ela me entende, me aceita como sou, me faz querer ser uma pessoa melhor. Carlos, vocês se conhecem há apenas 2 meses. E daí? Pela primeira vez na vida, meu filho estava me confrontando diretamente. O senhor conheceu mamãe por quanto tempo antes de pedir em casamento? 3 meses, admiti. Então o senhor entende. Quando a gente encontra a pessoa certa, a gente sabe. Minha cabeça estava girando. Se Carlos pedisse Marina em casamento, ela se sentiria obrigada a contar a verdade. E quando ele descobrisse, seria devastador. Filho, tentei com cuidado. Talvez seja melhor esperar um pouco mais. Conhecer melhor a família dela, entender. Pai, Carlos me interrompeu. Pela primeira vez na minha vida, estou tomando uma decisão importante sozinho. Não estou pedindo sua permissão. Estou contando porque o senhor é meu pai e quero que saiba. A firmeza na voz dele me chocou. Onde estava o filho inseguro que sempre pedia minha opinião sobre tudo? E se ela disser não? Perguntei, tentando plantar uma dúvida. Carlos sorriu. Ela não vai dizer não. Posso não ser o homem mais confiante do mundo, pai, mas sei quando alguém está apaixonada por mim. Depois que ele saiu da sala, fiquei paralisado por vários minutos. Precisava falar com Marina urgentemente. Se ela contasse a verdade para Carlos naquele momento, após ele ter decidido pedir em casamento, seria cruel demais. Liguei para ela imediatamente. Marina, Carlos vai pedir você em casamento. Silêncio total do outro lado da linha. Marina, estou aqui, ela disse, e pude ouvir que estava chorando. Ele acabou de me contar. Está planejando para este fim de semana. Roberto, a voz dela estava embargada. Não posso deixar isso acontecer. Claro que pode. Vocês se amam. Isso é óbvio. A forma como começou não importa mais. Importa sim. Como posso aceitar um pedido de casamento sabendo que nossa relação inteira é baseada numa mentira? Não é uma mentira, Marina. Vocês se conectaram de verdade. Desenvolveram sentimentos reais, baseados numa farsa inicial. Roberto, o senhor não entende? Se aceitar o pedido dele, vou estar construindo um casamento sobre uma base falsa.
E se contar a verdade agora, vai destruí-lo, completei. E se não contar, vou destruir a mim mesma. E um dia, quando ele descobrir, porque essas coisas sempre vêm à tona, vou destruir ele também. Passamos 1 hora ao telefone, eu tentando convencê-la a não estragar tudo, ela insistindo que precisava ser honesta. No final, desligamos sem uma resolução. Naquele fim de semana, Carlos levou Marina para um jantar romântico num restaurante caro da cidade. Eu sabia porque ele me pediu uma recomendação. Disse que queria algo especial para uma ocasião especial. Passei a noite inteira em casa, caminhando de um lado para outro, imaginando a conversa que estava acontecendo. Na segunda-feira, Carlos chegou ao escritório radiante. Entrou na minha sala sem bater, estendeu a mão esquerda de Marina, que estava com ele, e mostrou um anel de noivado que eu não sabia que ele havia comprado. Ela disse sim, anunciou, puxando Marina para perto de si. Olhei para Marina e vi que ela estava sorrindo, mas havia algo forçado naquele sorriso. Seus olhos evitavam os meus. Parabéns, consegui dizer. Quando será o casamento? Estamos pensando em algo pequeno, dentro de 6 meses, disse Carlos. Só família próxima e amigos íntimos. 6 meses. Isso nos dava tempo para resolver a situação de alguma forma. Depois que Carlos saiu para mostrar o anel para os outros funcionários do escritório, Marina permaneceu na minha sala. Por que aceitou? Perguntei baixinho. Porque quando ele fez o pedido, olhando nos meus olhos com tanta sinceridade, tanto amor, não consegui destruir aquilo naquele momento. E agora? Agora tenho 6 meses para descobrir como contar a verdade de uma forma que não o destrua completamente. Os meses seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Por um lado, via meu filho mais feliz do que jamais o havia visto. Carlos estava transformado, confiante no trabalho, assumindo casos importantes, falando em reuniões, tomando iniciativas. Por outro lado, eu carregava o peso da mentira que havia criado, observando Marina lutar diariamente com a culpa. Ela tentou contar a verdade várias vezes. Uma vez me ligou chorando, dizendo que quase havia contado tudo durante um jantar romântico. Outra vez, disse que havia começado a conversa, mas perdeu a coragem quando viu a felicidade genuína no rosto de Carlos. Ele está planejando nossa lua de mel, ela me disse numa dessas ligações. Pesquisou durante semanas para encontrar o lugar perfeito. Como posso quebrar o coração dele? Então não quebre, respondi. Case com ele. Seja feliz. A mentira inicial não importa se o amor é real. Roberto, o senhor seria capaz de viver com uma mentira dessas pelo resto da vida? A pergunta me perseguiu por dias. 2 meses antes do casamento, algo mudou na dinâmica entre Marina e Carlos. Ela começou a ficar mais distante, mais pensativa. Carlos percebeu. Pai, ele me procurou numa tarde, mas estou preocupado com Marina. Por quê? Ela está diferente, mais quieta, como se estivesse preocupada com alguma coisa. Pergunto se está tudo bem e ela diz que sim, mas percebo que não está. Senti meu estômago afundar. Marina estava chegando no limite. Talvez sejam só os nervos do casamento, sugeri. É normal ficar ansiosa antes de um passo tão importante. Carlos assentiu, mas não parecia convencido. Espero que seja só isso. 2 semanas depois, Marina me procurou pessoalmente no escritório. Disse para Carlos que precisava conversar comigo sobre detalhes do casamento. Mas quando entramos na minha sala, seu rosto estava carregado de determinação. Não consigo mais, disse ela, antes mesmo de se sentar. Vou contar tudo para ele. Marina. Não, Roberto. Chega. Olha o que isso está fazendo comigo. Ela estava visivelmente abatida, com olheiras profundas, mais magra do que quando a conheci. Não consigo dormir, não consigo comer direito. Toda vez que Carlos fala sobre nosso futuro juntos, me sinto uma farsa. Mas vocês se amam de verdade, e por isso mesmo preciso ser honesta com ele. Se realmente o amo, preciso dar a ele a chance de escolher se quer continuar comigo sabendo a verdade. E se ele não quiser? Ela me olhou com lágrimas nos olhos. Então, vou ter que aceitar, mas pelo menos vou saber que fiz a coisa certa. Marina, pelo amor de Deus, pense no que está fazendo. Está a 2 semanas do casamento. Exatamente, é agora ou nunca. Naquela noite, Marina contou tudo para Carlos. Eu soube porque às 11 da noite meu telefone tocou. Era Carlos,
e eu nunca tinha ouvido minha voz tão gelada. Preciso falar com o senhor, agora. Ele chegou ao meu apartamento meia hora depois. Quando abri a porta, levei um susto. Parecia ter envelhecido 10 anos em algumas horas. Os olhos estavam vermelhos, o rosto pálido, as mãos tremendo ligeiramente. Entrou sem dizer palavra e se jogou no sofá da sala. Ficamos em silêncio por alguns minutos antes que ele falasse. Ela me contou tudo. Senti como se tivesse levado um tiro. Carlos, tudo, pai. O contrato, o dinheiro, o primeiro encontro arranjado. Tudo. Não sabia o que dizer. Durante 2 horas, continuou ele, a voz embargada, ela me explicou como o senhor a contratou para fingir se interessar por mim. Como o senhor pagava ela para ir aos eventos familiares, para me fazer sentir desejável. Filho, deixa eu explicar. Explicar o quê? Ele se levantou do sofá bruscamente, me encarando com uma raiva que nunca tinha visto antes. Que me achava tão patético que precisou contratar uma mulher para fingir me amar. Não foi assim? Não? Então como foi, pai? Me explique como foi. Tentei encontrar palavras. Tentei organizar meus pensamentos, mas não conseguia formar uma explicação que fizesse sentido. Eu só queria te ajudar, murmurei finalmente. Carlos riu, mas era um riso amargo, sem qualquer alegria. Me ajudar? Sabe qual foi a parte mais humilhante de tudo isso? Fiquei em silêncio. Que funcionou. Durante todos esses meses me senti confiante, me senti amado, me senti como se finalmente fosse bom o suficiente. E tudo isso era uma farsa paga pelo meu próprio pai. Carlos, Marina se apaixonou por você de verdade. Os sentimentos dela eram reais. Eram? Ele me olhou com desprezo. Como posso saber? Como posso confiar em qualquer sentimento que ela tenha quando tudo começou com uma mentira? Porque você a conhece. Porque viveu com ela todos esses meses, viu quem ela realmente é. Vivi com uma atriz profissional que estava sendo paga para representar um papel. Carlos estava gritando agora. Como posso distinguir entre Marina real e Marina personagem? Não tinha resposta para isso. Sabe o que mais me dói? Ele continuou, a voz mais baixa agora, mais controlada. Não é nem a traição dela. Ela fez o que fez, mas pelo menos teve coragem de contar a verdade. O que mais me dói é descobrir que meu próprio pai me vê como alguém tão inadequado que precisa contratar companhia feminina para mim. Eu nunca... Nunca o quê? Nunca achou que eu era um fracasso? Nunca se envergonhou de ter um filho tímido, sem sucesso social? Nunca desejou que eu fosse diferente? Cada palavra era como uma facada, porque no fundo ele estava certo. Carlos, tentei mais uma vez. Eu só queria que você fosse feliz. Feliz? Ele me olhou como se eu fosse um estranho. Pai, o Senhor destruiu a única coisa que me fazia realmente feliz, e fez isso tentando me ajudar. Ele caminhou até a porta, depois se virou para me olhar uma última vez. Marina terminou o noivado. Disse que me ama, mas que não pode casar comigo carregando essa mentira. E sabe de uma coisa? Ela está certa, porque agora eu também não sei se o que sinto por ela é real, ou se é apenas gratidão por alguém ter fingido me achar interessante. Filho, não. Chega de conversa. Preciso de tempo para processar tudo isso. Não quero ver o senhor por um tempo. Ele saiu, fechando a porta com força, me deixando sozinho na sala, com o peso esmagador do que eu havia feito. Nas semanas seguintes, Carlos não apareceu no escritório. Mandou um e-mail formal dizendo que precisava de um tempo para questões pessoais e que voltaria quando se sentisse preparado. Tentei ligar para ele várias vezes, mas não atendia. Mandei mensagens que ficavam sem resposta. Marina também desapareceu da minha vida. Tentei contatá-la algumas vezes, mas ela foi clara. Nossa parceria havia terminado e ela não queria mais nenhum contato comigo. Durante 2 meses, vivi num inferno de culpa e arrependimento. O escritório funcionava normalmente. Eu tinha outros advogados competentes. Mas sentia um vazio constante. Perdi peso. Não conseguia dormir direito. Me pegava várias vezes por dia, questionando cada decisão que havia tomado. Foi o pior período da minha vida desde a morte da minha esposa. Pior, talvez, porque desta vez eu era o único responsável pela destruição que havia causado. Carlos finalmente voltou ao escritório 3 meses depois. Chegou numa segunda-feira de manhã, cumprimentou todos educadamente e voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido.
Mas estava diferente. Não era mais o filho inseguro de antes, mas também não era o homem confiante que havia se tornado com Marina. Parecia vazio. Bom dia, pai, disse ele entrando na minha sala com uma pasta de documentos. Carlos, levantei da cadeira, aliviado por vê-lo. Como você está? Estou bem, ele respondeu, mas sua voz era plana, sem emoção. Preciso que assine estes contratos. Claro, claro. Assinei rapidamente os papéis, esperando que ele quisesse conversar, mas assim que terminei, ele pegou os documentos de volta. Mais alguma coisa? Perguntou, já se dirigindo para a porta. Carlos, podemos conversar? Sobre tudo o que aconteceu? Ele parou na porta, sem se virar. Não há nada para conversar, pai. O senhor fez o que achou que devia fazer, eu descobri a verdade. Agora seguimos em frente. Mas, filho, profissionalmente nossa relação continua normal. Pessoalmente, ele se virou para me olhar e vi que seus olhos estavam completamente sem expressão. Pessoalmente, acho melhor mantermos distância. Durante os meses seguintes, foi exatamente assim. Carlos voltou a trabalhar normalmente. Assumiu casos importantes, participou de reuniões, mas comigo mantinha apenas o relacionamento estritamente profissional. Conversávamos sobre trabalho. Ele cumpria suas obrigações, mas não havia mais nenhum vestígio da relação pessoal que tínhamos antes. O pior era vê-lo voltando gradualmente àquela versão anterior de si mesmo. A confiança que havia desenvolvido durante os meses com Marina foi desaparecendo aos poucos. Voltou a evitar apresentações importantes, a falar baixo demais, a se esconder atrás de papéis e contratos. Um ano depois do fim do noivado, numa quinta-feira qualquer, Carlos bateu na porta da minha sala com uma expressão que não consegui decifrar. Pai, preciso te contar uma coisa. Senti meu coração acelerar. O que foi? Encontrei Marina na semana passada. Senti como se tivesse levado um soco. Onde? Numa livraria em São Paulo. Fui lá resolver umas coisas e a vi na sessão de teatro. Estava folheando uma peça do Nelson Rodrigues. Fiquei em silêncio, esperando ele continuar. Conversamos por 2 horas, ele disse, se sentando na cadeira à frente da mesa. Sobre tudo, sobre o que aconteceu, sobre como nos sentimos, sobre o que poderíamos ter sido. E como foi? Carlos me olhou nos olhos pela primeira vez em meses. Descobri que ainda a amo, e ela ainda me ama. Senti uma mistura de esperança e terror. E agora? Agora nada. Porque mesmo que nos amemos, não conseguimos confiar um no outro. Toda vez que olho para ela, lembro que começou tudo mentindo para mim, e toda vez que ela olha para mim, se sente culpada por ter participado da mentira. Carlos, o Senhor destruiu nossa confiança, pai, e sem confiança não existe relacionamento possível. Ele se levantou para sair, mas parou na porta. Sabe qual é a maior ironia de tudo isso? Disse, sem se virar. Marina estava certa desde o início. Se o Senhor tivesse deixado as coisas acontecerem naturalmente, se não tivesse interferido, provavelmente teríamos nos conhecido de outra forma e construído algo real desde o início. Mas o Senhor não confiava em mim o suficiente para deixar isso acontecer. Depois que ele saiu, fiquei sozinho na sala por muito tempo, processando suas palavras. Ele estava certo. Minha falta de confiança no meu próprio filho havia sabotado exatamente aquilo que eu queria proporcionar a ele. Os meses passaram lentamente. Carlos e eu mantínhamos nossa relação profissional cordial, mas distante. Ele parecia ter encontrado um equilíbrio. Não era mais o homem inseguro de antes, mas também não era mais aberto a relacionamentos. Algumas vezes, clientes femininas demonstravam interesse nele, mas ele mantinha tudo estritamente profissional. Foi assim que chegamos ao meu aniversário de 70 anos. Carlos sugeriu que fizéssemos uma reunião familiar em casa, nada muito grande. Concordei, esperando que talvez fosse uma oportunidade de começarmos a reconstruir nossa relação pessoal. Na tarde do meu aniversário, a casa estava cheia. Meus irmãos, cunhados, sobrinhos, alguns amigos próximos. Carlos havia organizado tudo perfeitamente, como sempre fazia quando se propunha a algo. Havia comida, bebida, música, uma atmosfera genuinamente festiva. Por volta das 8 da noite, quando todos já estavam relaxados e conversando animadamente, Carlos pediu atenção. Pessoal, disse ele batendo uma colher no copo de vinho, gostaria de falar algumas palavras para o aniversariante.
A sala ficou em silêncio. Carlos estava no meio da sala, segurando algo nas mãos que eu não conseguia ver claramente. Meu pai sempre foi um homem que acredita em contratos, começou ele, e algo no tom da voz me deixou inquieto. Acordos escritos, termos claros, obrigações bem definidas. Durante toda a vida, ele resolveu problemas complexos através de documentos bem redigidos. Onde ele queria chegar com aquilo? Alguns anos atrás, continuou Carlos, ele redigiu um contrato muito especial, tão especial que acho que todos vocês deveriam conhecer. Senti meu sangue gelar. Nas mãos dele estava um documento que eu reconheci imediatamente. O contrato que eu havia feito com Marina. Carlos, murmurei, mas minha voz saiu baixa demais para interromper. Este contrato, ele disse erguendo o papel, tem como objetivo garantir que Roberto Silva tenha um filho mais socialmente aceitável. Vou ler alguns trechos para vocês. Toda a sala estava em silêncio absoluto. Podia ver a confusão nos rostos dos parentes, a curiosidade crescendo. Cláusula 1ª. A contratada, Marina Oliveira, se compromete a representar o papel de interesse romântico de Carlos Silva durante eventos sociais e familiares pelo período mínimo de 6 meses. Ouvi alguns murmúrios de confusão ao meu redor. Meu cunhado Mário me olhou com as sobrancelhas franzidas. Cláusula 2ª. O pagamento será de R$ 5.000 mensais, mais despesas com vestimentas adequadas para os eventos. Os murmúrios se transformaram em exclamações abafadas. Vi minha cunhada Rosa cobrir a boca com a mão, chocada. Cláusula 3ª. A contratada deve demonstrar interesse genuíno nas conversas com Carlos Silva e interagir positivamente com membros da família durante eventos sociais. Carlos, pare com isso. Consegui falar mais alto, me levantando da cadeira. Ele me olhou diretamente nos olhos, sem nenhuma emoção no rosto. Por quê, pai? É um contrato muito bem redigido. Demonstra claramente suas preocupações paternas. Que história é essa, Roberto? Meu irmão perguntou, claramente confuso. Carlos continuou lendo. Cláusula 4ª. Em caso de desenvolvimento de sentimentos genuínos entre as partes, o contrato poderá ser renegociado ou cancelado mediante acordo mútuo. A sala estava completamente silenciosa agora. Todos olhavam alternadamente para mim e para Carlos, tentando processar o que estavam ouvindo. Cláusula 5ª. A contratada se compromete a manter sigilo absoluto sobre os termos deste acordo, especialmente em relação a Carlos Silva. Carlos, por favor, tentei novamente, sentindo todas as pessoas na sala me olhando com uma mistura de choque e desaprovação. E a minha cláusula favorita, Carlos continuou, sua voz ganhando uma intensidade cruel. Cláusula 6ª. Este contrato tem como objetivo proporcionar a Carlos Silva experiências sociais que desenvolvam sua autoconfiança e habilidades interpessoais, considerando suas dificuldades naturais nessas áreas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia sentir o peso dos olhares de julgamento de todos na sala. Meu irmão mais novo me olhava como se não me conhecesse. Minha cunhada Rosa tinha uma expressão de pura incredulidade. Então, disse Carlos, dobrando o contrato calmamente, este é meu presente de aniversário para o senhor, pai. A leitura pública do documento que mostra exatamente o que o senhor pensa de mim. Filho, tentei me aproximar dele, mas ele deu um passo para trás. Durante 2 anos, continuou ele, agora se dirigindo mais para a família do que para mim. Me perguntei como seria possível um pai achar o próprio filho tão inadequado, a ponto de contratar uma atriz para fingir se interessar por ele. Hoje decidi que todos vocês deveriam saber também. Roberto, meu cunhado Mário disse levantando-se da cadeira. Que história é essa? Não sabia o que responder. Como explicar anos de frustração, de vergonha, de tentativas mal-sucedidas de ajudar meu filho a ser quem eu achava que ele deveria ser? É exatamente o que vocês ouviram, Carlos respondeu por mim. Meu pai ficou tão envergonhado do filho tímido e solteiro que contratou uma mulher para fingir namorar comigo. Pagou R$ 50.000 durante 10 meses para que eu me sentisse desejável. As reações foram imediatas. Minha cunhada Rosa se levantou e saiu da sala, balançando a cabeça com desaprovação. 2 dos meus sobrinhos me olhavam como se eu fosse um estranho. O silêncio constrangido estava sendo substituído por murmúrios indignados. E sabem qual é a parte mais triste? Carlos continuou.
sua voz quebrando ligeiramente pela primeira vez. Funcionou. Durante aqueles meses, me senti confiante, me senti amado, me senti como se finalmente fosse bom o suficiente para meu pai. Até descobrir que tudo era uma farsa paga por ele. Carlos, consegui falar finalmente. Eu só queria te ajudar. Me ajudar? Ele riu, mas era um riso sem alegria. Pai, o Senhor me ensinou que sou tão inadequado que preciso pagar para alguém fingir me amar. Como isso é me ajudar? Não tinha resposta. Na frente de toda a minha família, exposto da forma mais humilhante possível, percebi finalmente a enormidade do que havia feito. Bem, disse Carlos guardando o contrato no bolso, acho que meu presente de aniversário está entregue. Vou deixar vocês processarem essa informação. Ele caminhou até a porta da sala, depois se virou uma última vez. Ah, e pai, disse ele, me olhando diretamente nos olhos. Só para esclarecer, Marina se apaixonou por mim de verdade, tanto que não conseguiu continuar mentindo e contou toda a verdade, mesmo sabendo que isso destruiria nosso relacionamento. Ela escolheu minha felicidade acima do dinheiro que o senhor pagava. Pena que o senhor nunca teve essa mesma consideração por mim. Depois que Carlos saiu, a festa acabou rapidamente. As pessoas começaram a se despedir constrangidamente, evitando me olhar nos olhos. Em meia hora a casa estava vazia, e eu estava sozinho com os restos de uma celebração que havia se transformado num julgamento público. Sentei na poltrona da sala, cercado pelos copos sujos e pratos abandonados, e tentei processar o que havia acontecido. Carlos havia planejado tudo. Havia esperado 2 anos para me confrontar publicamente, para me humilhar na frente da família, da mesma forma que eu o havia humilhado com minha falta de confiança nele. E o pior, ele estava certo. Durante toda a vida, eu havia me preocupado com a opinião das outras pessoas sobre meu filho. Queria que ele fosse socialmente bem-sucedido não por ele, mas por mim, porque sua timidez, sua preferência por ficar nos bastidores, sua dificuldade em relacionamentos românticos refletiam mal em mim como pai. Nunca havia realmente tentado entender quem Carlos era como pessoa. Nunca havia valorizado suas qualidades genuínas, sua inteligência, sua sensibilidade, sua capacidade de trabalho, sua honestidade. Sempre havia focado apenas no que eu via como suas deficiências sociais. E quando finalmente decidi ajudá-lo, fiz isso da pior forma possível, confirmando todos os seus medos sobre sua inadequação, sobre não ser bom o suficiente, sobre precisar mudar para ser aceito. Marina havia visto imediatamente o que eu nunca conseguia enxergar. Carlos não precisava ser consertado. Ele precisava ser aceito e valorizado pelo que era. E quando ela fez isso, mesmo que inicialmente como parte de uma representação, ele floresceu naturalmente. Nas semanas seguintes ao meu aniversário, a história se espalhou pela família. Recebi algumas ligações de parentes próximos, algumas expressando desaprovação, outras tentando entender minha lógica. Tentei explicar minhas motivações, mas soavam ocas até para mim mesmo. Carlos voltou ao trabalho normalmente na segunda-feira seguinte, como se nada tivesse acontecido. Mas agora havia algo diferente na forma como os funcionários do escritório o tratavam. Alguns pareciam ter mais respeito por ele, talvez por ter tido coragem de me confrontar publicamente. Outros pareciam ter pena. 100.